Arlen está conectado com a gente aqui na primeira edição do Central 98. Arlen, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. dia. Todo mundo tá aí vendo e nos ouvindo. E aí, como é que tá o frio? Ah, o frio Nossa aqui Senhora. hoje tá difícil, viu? Essa semaninha, mas vai dar uma esquentadinha agora pro final de semana. É só Será? aguardar um pouquinho, diz que vai. Mas que sábado vai ser um dia mais quentinho. É. Bom, hoje a gente vai falar do tema muito interessante, porque a gente tem trago vários assuntos aqui, né, Carol, João, de tecnologia, falando de novas tecnologias, falando de oportunidades de uso. Mas no campo empresarial, né? Muitas vezes pessoas me perguntam, mas é muita mudança, Arlen, né? É IA, é tecnologia, é rede social, é modo diferente de vender, eu tenho que reinventar a empresa. E muitas empresas caem em algumas armadilhas, né? Quando elas decidem investir em transformação digital e em eficiência digital. Então, a ideia é que hoje é passar alguns erros, né? Que a gente tenta vamos dar as dicas aqui para evitar, porque é o que eu acabo vendo aí, né, no meu trabalho consultivo no mercado, gastando esse tempo das pessoas, gastando muita grana com tecnologia e às vezes não tendo o resultado que ele espera, né, de tudo que a gente fala por aqui. Então, passando aqui pelos primeiros itens, né, por exemplo, ignorar os processos antes da automação. Gente, empresa, né, é feito de pessoas e processos, né? A tecnologia é uma caixa de ferramentas que nos auxilia e muito para poder fazer isso. Mas um dos grandes erros é simplesmente ignorar os processos, né? Você vai fazer um processo de atualização na empresa ignorando os processos, você vai levar os erros para o digital, é o que eu falo, né? Vai ficar digitalizado errado, bonito, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Redesenhar os processos, entender o que as pessoas estão fazendo, né? Como que elas fazem. Muitas empresas você chega, "Pô, como é que funciona o processo aqui? Ah, não sei, tem que falar com a pessoa tal, tem que falar com fulano. Por quê? Porque os processos estão na cabeça das pessoas. Então precisa de fazer esse download da cabeça das pessoas e escrever esses processos para que a gente tenha, né, capacidade de entender aonde que a tecnologia vai entrar. Então, primeira coisa, tem que respeitar os processos que estão ali né, na cabeça das pessoas e aquilo que acontece na realidade no dia a dia. Colocar a tecnologia no pedestal, ou colocar a tecnologia em primeiro lugar, né? Eu falo muito sobre isso, né? Não podemos ser tecnologia primeiro, né? Tecnologia é ferramenta. Ah, eu ouvi falar que tal app é ótimo, que um amigo meu colocou, aí o outro vai lá, empresário, compra o app, faz o investimento, mas não conversou com ninguém, né? Não sabe se aquilo vai estar adequado aos processos, e aí a tecnologia pela tecnologia. Eu falo que tecnologia pela tecnologia é igual namoro, né? Você arruma um namoro novo, fica super apaixonado por aquele app novo, depois passa o namoro, tem que arrumar um app, um outro app, uma outra tecnologia, porque não está adequado, né, à realidade ali das pessoas. Então, gente, tecnologia é a última coisa que a gente vai, né? Então, primeiro processo e depois pessoas. E um ponto extremamente importante é a cultura das empresas. Talvez, eu vou dizer que talvez o mais importante para o sucesso e para o insucesso, tá? Não respeitar a cultura de um local, como funciona, né? Aí na 98 tem uma cultura de 98 anos de sucesso para funcionar. Eu tenho que respeitar a cultura do 98 se eu vou fazer algum projeto aí, ou em qualquer outra empresa. Como que as coisas acontecem, como que são feitas, né? Os desenvolvimentos de projeto, tem todo um jeito de ser, né? E isso é muito orgânico. Então, há de se respeitar a cultura, entender a cultura e adaptar os projetos de tecnologia respeitando a cultura. Não respeitar a cultura é pedir para dar errado um pouquinho na frente, né? Outro ponto importante é a obsessão a obsessão por eficiência, né? Muitas pessoas aplicam tecnologia e não querem aceitar o erro, né? Não quer aceitar, tem que entrar, tem que ser perfeito, sabe aquele estado, né? Mais feito do que perfeito, né? Melhor feito do que perfeito. Não, eu prefiro perfeito. Aí não quer errar, quer controlar demais o erro. Gente, inovação é ter o erro sob controle. As pessoas têm de errar para aprender, né? Eu falo muito sobre isso. A gente adora erro inédito. O erro inédito ele é ótimo, né? Ele acontece, você descobre, corrige, que venha próximos erros inéditos. Porque cada vez que a gente descobre erros inéditos, quer dizer que nós estamos evoluindo, né? E a eficiência tem que ser feita dessa forma. Outro ponto importante é não medir, né? Então, um projeto de transformação de eficiência digital numa organização, ele não é algo que tem início, meio e fim.
né? Ele é um estado de espírito, eu costumo dizer isso, é um estado de espírito. Você entra num processo que é uma roda, ele fica girando. Então você tem que fazer uma primeira onda, medir os resultados, melhorar, continuar a segunda onda, a terceira onda e assim vai, né? Então é importante ter pessoas dedicadas para poder ter esse olhar nas organizações, porque que elas consigam, né, realmente estar medindo e conseguindo melhorar. Bom, mas eu falei aqui, né, Carol, João, dos 5 pontos que eu mais vejo aí que travam, né, esse tipo de processo de eficiência e transformação digital nas empresas. Mas quais são as chaves para poder destravar esse processo, né? Então, primeira dica, reúna um time multidisciplinar. Pessoal, transformação digital e eficiência digital não é um tema de tecnologia. Pô, o que você está falando, Nada? Eu estou dizendo que transformação digital e eficiência digital é um tema de cultura. Então, a gente tem que ter muitas pessoas que representam a cultura. Então, sugestão: reúna pessoas da área de negócio, reúna pessoas da área de TI e RH. Esse grupo vai fazer funcionar, né, esse trabalho com um olhar múltiplo aí de várias lentes. Segundo, criar uma campanha interna. É preciso ter um cuidado com a comunicação, né, qual que é o objetivo do projeto, aquilo se destina, né, por qual é o papel de cada um nesse projeto. As pessoas têm que ter sentimento de participação para ter engajamento, isso é chave demais para virar qualquer processo de cultura, né, e processo de digital em qualquer empresa. Definir indicadores, né? Eu quero criar um processo de automação no meu atendimento a clientes. Beleza. Você atendia quantos clientes, quantos você passou a atender, qual que é o nível de satisfação com o canal, quer dizer, tem que se pensar em indicadores para poder medir e realmente entender o que está fazendo. E monitorar e atualizar e melhorar sempre, pessoal. Então, assim, isso é infinito, né? Então, é o que a gente sempre diz. Então, não entenda um processo de eficiência digital, um processo onde a gente busca todas essas ferramentas que eu venho falando aqui ao longo do tempo, como algo que inicia e termina. Não, eu vou entrar no espírito, no estado de espírito de transformação digital na minha organização, junto com todo mundo. E isso vai ligar e não vai desligar mais. Então, espero poder ter contribuído aqui um pouco com algumas dicas. O assunto é bem denso, a gente pode voltar a falar, a gente pode, né, aprofundar um pouco mais, mas é isso, né? Primeiro, pessoas, processo e depois tecnologia. Tecnologia sempre por último. Primeiro, foco em pessoas e processos. Tá aí, Arlen Duque no Tech Fora da Caixa. O tempo aqui é curto, Arlen, mas o pessoal te acompanha nas redes sociais e na coluna também, né? É só acessar lá no Instagram, @HarlenDuque, né, vai estar lá esse artigo aqui, dando essas dicas aqui, e manda mensagem lá, estou à disposição, quem quiser saber um pouco mais, né, de tudo isso que a gente vem falando. Abração para todo mundo. Excelente semana, espero que esquente um pouquinho para a gente poder esticar as pernas. Com certeza. Valeu demais. Até semana que vem. Obrigada.